E aí? Muito boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, pastora Débora. Muito bom estar aqui. Me sinto muito honrada com esse convite. E acredito com muita fé que esse assunto ele precisa realmente ser mais ouvido, mais falado. E fico feliz que vocês tenham aberto essas portas aí para que as outras pessoas tenham consciência do que está acontecendo, né? Que elas sejam conscientizadas, não sensibilizadas, mas conscientizadas. Eu sou a pastora Aline, como o Felipe apresentou. Eu sou a mãe da Duda, de 7 anos, a mãe do Luca, de 11 anos. Eu sou casada com o Sandro e dona de uma família, dona não, né? Porque dona é o Senhor, mas eu sou a mãe de uma família muito especial, que são os meus filhos, a minha casa. Eu sou pastora na Igreja Batista Atitude, né? Eu sou pastora de crianças. O meu foco são as crianças e o meu hiperfoco são as crianças com necessidades específicas, né? São as nossas crianças com autismo, síndrome de Down, paralisia, TDAH, TOD, todos esses transtornos e comorbidades. Eu nunca sonhei com a inclusão, eu nunca foi um assunto que estava no meu caderninho de oração me acompanhando pela vida. Nunca sequer cogitei liderar um projeto assim, até por não, pelo assunto não fazer parte de uma rotina familiar, né? Eu não tenho um filho, nem uma filha hoje com autismo ou com alguma deficiência, algum transtorno, pelo menos eu não tinha relevante, né? Hoje até tem algumas coisas que eu posso falar mais para frente, mas na época não tinha. Então, eu comecei a falar sobre a inclusão a partir de um convite pastoral aqui da igreja, da minha pastora Wilze, e aceitei depois de orar muito, mas crendo que realmente Deus tinha algo a fazer, porque eu não tinha nada, como eu dizia para Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha nada a ver com o assunto, eu não tinha nenhuma experiência na área, não tinha nenhuma vivência na área, nem na parte acadêmica, nem na parte ministerial, então foi muito desafiador. Mas tudo nasceu a partir de um olhar mesmo para as crianças, de enxergar que dentro do próprio ministério crianças não sendo alcançadas. Nosso ministério é relativamente grande e no meio daquelas centenas de crianças aos domingos, eu comecei a perceber que algumas delas não estavam sendo alcançadas, não estavam realmente participando. Então, a partir desse olhar ministerial, um olhar mesmo de amor para essas crianças, é que surgiu o desejo de fazer algo diferente. Então, eu comecei com aquilo que eu falo para todo mundo, a quem tem, né, quem tem Jesus e quem tem o seu amor, consegue ultrapassar barreiras, vencer os desafios, e foi o que eu fiz. Eu não tinha nenhuma experiência, mas eu me coloquei à disposição do reino para fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não fazia ideia de como e nem tinha ideia de quão desafiador ia ser. Mas é, hoje, passados-se os 5 anos, quase 5 anos, eu tenho certeza que Deus me pensou, que não foi aleatório. Eu tenho certeza que, a propósito, inclusive dentro da minha casa, dentro da minha família, onde hoje eu acabo vivendo algumas questões de transtornos também com os meus filhos, mas na época não existia nada. E, então foi uma caminhada realmente em Cristo que me levou e que me trouxe até aqui. Hoje, graças a Deus, eu acabei acumulando bastante experiência por viver isso de forma efetiva, né, todos os dias. E Deus tem feito. Eu acredito que a inclusão ela é muito viva, né? Não tem como você dizer que isso é assim, porque com a outra criança não funciona daquele jeito. Então, você está se reinventando todos os dias. Deus vai te dando estratégias novas todos os dias. É isso, eu tenho vivido a graça de Deus, eu sou uma mulher que está vivendo todos os dias uma transformação e buscando no Senhor mesmo é, um caminho a percorrer com essas famílias, principalmente com as famílias,
As crianças eu ainda acho mais fácil. As famílias realmente têm sido o meu foco para ajudar as crianças. Show de bola, show de bola. É só dizer eis-me aqui, né, pastora? Eis-me aqui e Deus entra com as ferramentas e ajuda. E eu também queria que a pastora Débora se apresentasse também, que ela falasse um pouquinho dela, da experiência dela aí também, que é bem bacana. Vamos, na verdade, que coisa boa poder encontrar um canal aberto como esse para que a gente fale de um assunto tão essencial, tão importante para esses tempos. É uma honra para mim poder partilhar esse momento, essa live hoje com vocês, com a pastora Aline, que a gente se conheceu através do Felipe, inclusive, e é uma referência no assunto hoje aí na nação. Eu acho tão incrível isso, como Deus, quando ele coloca um foco em algo para aquele tempo, ele vai levantando pessoas, vai levantando um exército. Então, eu fico muito feliz de ver tudo que ela faz, acompanho, sigo, a gente está sempre vendo o que está acontecendo ali, porque realmente é essencial que a gente tenha esse olhar para essas famílias. E para poder me apresentar, quero dar boa noite para vocês também. Eu sou pastora, então, da igreja local do Bola de Neve em Floripa, mas coordeno o Ministério Infantil de todas as igrejas Bola de Neve. Nós estamos nesse ministério desde o início dele, então há 20 e pouquinhos anos aí, e desde lá que foi me dada a missão de cuidar dessas crianças, de pastorear as crianças, de cuidar das famílias. Eu lembro que eu era muito nova ali no começo de tudo, mas quando a gente fala o eis-me aqui, o Senhor vem nos capacita. Para vocês terem ideia, eu assumi o Ministério Infantil, eu tinha 16 anos, a realidade era outros, os tempos eram outros, mas eu era realmente, de fato, muito nova, e Deus foi dando uma graça absurda, porque eu não tinha filhos, eu não tinha vivência pedagógica nenhuma, mas eu tinha muito amor e eu tinha uma plena convicção de que eu estava no lugar onde Deus tinha me chamado para estar. E fiquei anos coordenando esse ministério, na liderança desse ministério, até que então um dia eu e meu esposo aí já éramos ungidos pastores, já tinham passado alguns anos aí, a gente foi enviado para abrir a igreja em Porto Alegre. Passamos um período de 9 meses em Porto Alegre e depois a gente veio para Florianópolis, onde estamos há 17 anos, cuidando da igreja local e com essas outras frentes também ministeriais dentro da própria igreja. E a nossa história com inclusão, a história da igreja Bola de Neve com inclusão, ela começa de uma forma muito, eu sempre falo assim, Deus já te dá sinais, né, anteriores, mas talvez você demore um pouco até conseguir entender essa realidade. Eu fiz uma faculdade de pedagogia ao longo dessa minha caminhada, e eu lembro que na faculdade de pedagogia, você não tem nenhuma, na época, era 2002 isso, mas você não tinha nenhuma cadeira específica para deficiências, mas você podia escolher alguma especialidade na área. E eu lembro que eu me interessava por autismo, eu não tinha nem filho, mas eu me interessava por autismo e eu estudava um pouco sobre autismo naquela época, era tudo muito cru, eram estudos muito rasos, mas eu ali já me interessava sobre isso sem saber muito bem como, né? E desde sempre, quando chegavam crianças com qualquer necessidade específica, eu batalhava para tentar fazer algo. Eu lembro que a primeira que eu recebi era um deficiente visual, era um cego, um menino que não enxergava, e eu tentava, de alguma forma, me adaptar àquela necessidade que ele tinha, me dava esse senso de urgência, como a pastora Aline também colocou aqui, de você olhar e falar, puxa, mas eu não estou alcançando esse coração. E eu não vim aqui para alcançar um ou outro coração, eu vim para alcançar as crianças em geral, independente do que elas tenham ou deixem de ter, né? Então, isso já era algo que ardia no meu coração, mas eu confesso que eu não fazia muito sobre isso, porque eu já achava que eu fazia bastante. Ah, não, já faço muita coisa. A gente sentou e criou um material didático inteiro, a gente tem um material didático super extenso, eu já faço muito, eu já dou as aulas, eu já organizo tudo isso, acho que já tá bom. Só que aí chega uma hora que Deus te dá um chacoalhão mesmo, de falar, não, eu acho que dá para fazer um pouco mais. E aí, como começa essa nossa história, em 2014, eu tive o Levi, que é o meu filho mais novo, nós temos 2 filhos, né, sou casada com o pastor Digão aqui, e nós temos 2 filhos, um de 15 e outro de 7. E em 2014 o Levi nasceu,
E a gente, sem combinar nada, sem nada programado, sem nada na agenda, no mesmo dia nasceu o filho do nosso apóstolo Rina e da pastora Denise, que são os líderes do nosso ministério. Nasceram no mesmo dia, os dois. O Levi nasceu horas antes, o Renan nasceu horas depois. O Renan, quando nasceu, nós descobrimos que ele tinha síndrome de Down, que não foi diagnosticado na gestação. E o Levi, 2 anos depois, a gente descobriu que estava dentro do espectro do autismo. E ali a gente entendeu, Deus está nos levando para esse tempo de olhar para essas casas, olhar para essas famílias, porque aí você olhava e falava, bem, eu estou vivendo essa realidade agora, mas eu olho aqui, sentada na minha cadeira durante o culto, eu olho e falo, onde é que estão essas famílias? Se eu sei que elas estão nas terapias, eu sei que elas existem, mas por que elas não estão na igreja? E a partir daí, que aí é onde casa muito aí também um pouco com a história da linha, já faz algo em torno de 6, 7 anos, que a gente focou muito na inclusão e tem sido uma bandeira fortíssima que a gente tem levantado para esse tempo. E é algo que a gente tem que plantar essa semente em todas as igrejas, porque isso não é exclusivo para a pastora Aline, para a pastora Débora, para a Igreja Batista Atitude, para a Igreja Bola de Neve. Isso é o reino, isso é para o reino. É tão importante a gente falar sobre isso hoje. Verdade. Que legal, que legal. Eu acho que eu acompanhei até no dia que o apóstolo tava o Renan lá, né? E tava o Levi junto e cantaram parabéns para os dois recentemente aí. Eu achei tão legal, né? Tipo, é uma história, acho que Deus dando muito detalhe sobre tudo que está acontecendo. Achei fantástico. Eu não sabia da história antes, né? Então achei super legal mesmo quando aconteceu. Para a gente começar um pouquinho debater um pouquinho da importância da inclusão, para a gente falar um pouquinho do porquê que é importante isso. A gente pegou algumas informações, né? No site da Unicef a gente encontra hoje que existem cerca de 240 milhões aproximadamente de crianças no mundo que têm algum espectro né, de necessidade, de inclusão, que precisa de algum tipo de apoio com relação a isso, né? E a gente vê que isso está cada vez mais comum, né? Os diagnósticos estão cada vez mais simples, graças a Deus a medicina tem avançado muito, tudo tem sido um pouco mais precoce, o que facilita para todo mundo. E eu queria que a pastora Aline comentasse um pouco primeiro e falasse por que para nós, como igreja, né? Não Batista Atitude, mas Igreja do Reino, né? Que nem vocês falaram, por que é importante a gente trabalhar com essa questão da inclusão dentro da igreja? Então, como você bem falou, né? Não é uma questão de igreja, não é uma questão de denominação, é uma questão de reino. Se a gente foi chamado para cumprir o evangelho, se a gente foi chamado, como está lá em Marcos 16:15, um clássico, né? Vai lá, prega o evangelho para quem? Para toda criatura. Toda é toda. Quem tá? A pergunta que eu faço é quem cabe no seu todo? Né? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente realmente está vivendo um evangelho onde é para se alcançar todos, a gente inclui as nossas crianças com necessidades específicas. Então, não existe assim, um questionamento do porquê. O porquê é muito claro. É uma missão do cristão alcançar vidas. E essas crianças se enquadram nas vidas. Elas são as ovelhas que Cristo pediu para que a gente pastoreasse, né? O que falta, e aí eu tenho muito cuidado em falar, porque às vezes eu sou tão incisiva e parece que eu estou dizendo que ninguém faz, não é isso, ou que ninguém sabe fazer. A questão é, eu acredito que as igrejas elas acabam tendo muitas bandeiras, né? Não é só as crianças com necessidades específicas, são os jovens, são os idosos, tem muita coisa para se fazer e o pastor, presidente da igreja, ele tem que realmente atender todas as pontas. E acabou que a inclusão é um assunto que não foi dado ênfase, né? Não foi dado ênfase, a verdade é essa. E por que não foi dado ênfase? Aí vou te falar que se a gente for voltar, você vai ver que é uma questão mesmo cultural, né? Se a gente for olhar lá para trás, as pessoas com deficiências, elas não eram benquistas nos lugares, né? As crianças que nasciam com deficiências, elas eram jogadas fora. Então, a cultura ela vem se arrastando e hoje, quando você vê pessoas não olhando para essas necessidades, para essas pessoas, não é do nada. Existe uma cultura que veio se arrastando onde essas famílias e essas crianças eram ignoradas. E a igreja não ignora, não é que a igreja ignora, né?
é que a igreja, infelizmente, não está preparada para atender e pastorear essas famílias. Por falta de quê? Falta de conhecimento. Eu me recuso a acreditar que existe um pastor, apesar de eu assistir e receber algumas atrocidades, mas eu me recuso a acreditar que existe um pastor que não se importa com essas crianças, com essas vidas, com essas famílias. Eu não levo para esse lado. Eu acredito que existe um pastor que ainda não se deu conta o quão é importante pastorear essas famílias. Acredito que existe pastoreio que ainda não se deu conta de ser alcançadas, e que o espírito que há nelas é o espírito que é faminto como o meu e como o seu. Eu acredito nesse pastoreio, eu acredito nessa falta de sensibilidade. Acredito que muitas pessoas hoje não fazem nada dentro das igrejas porque não sabem como fazer. O que acontece quando você não sabe o que fazer? Isso te gera o quê? Te gera um medo, te gera insegurança. E aí você se afasta, porque não é uma área que você domine. Então, o porquê incluir para mim, é a resposta mais fácil de se dar, porque a gente inclui porque é o papel do cristão pregar o evangelho a toda criatura, ponto. O porquê não estamos incluindo que é o problema? Que aí eu acredito que é a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta, muitas vezes, né, de um romper. Mas é para isso que o Senhor tem levantado homens e mulheres para que comece a desvendar e ajudar essas igrejas a realmente enxergar um pouco a mais daquilo que ela já vem trabalhando. Muito bom, muito bom. Eu queria estender um pouquinho dessa pergunta agora, com um pouquinho mais dificuldade também para a pastora Débora, porque recentemente ela passou por um momento bem difícil, né? Eh, Quem segue ela no Instagram e conseguiu acompanhar bem, ela foi levar o Levi no shopping, e aí o atendimento péssimo, né? Então, eu queria estender uma pergunta de uma maneira um pouco diferente, né? A inclusão não só dentro da igreja, mas dentro do cristão, dentro do nosso coração, né? Por que ela é importante nesse momento? Então, a gente precisa, uma das grandes bandeiras do cristão precisa ser o amor. E eu acho que a inclusão ela passa pelo amor. A gente tem que aliar o amor, a capacitação, a vontade de querer fazer, tudo isso é essencial. Eu parto do princípio, que eu concordo muito com a pastora Aline, eu parto do princípio que eu não posso cobrar nada de você se eu não te ensinei. Então, você capacitar uma pessoa, você capacitar uma igreja, você capacitar um cristão é essencial, eu tenho certeza disso. Mas se não tiver amor, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho acontecer da melhor maneira possível. Então, para o cristão, ser um cristão inclusivo no seu dia a dia, ele precisa passar por amor. E precisa passar por você entender a realidade dessa família. É importante você tocar nessa história que a gente viveu, porque isso também linka com aquilo que a gente, como a gente recebe essas famílias na nossa própria comunidade cristã. Que às vezes as pessoas falam assim para mim, poxa, mas as famílias das pessoas com deficiência, elas são muito difíceis, elas são, às vezes elas já vêm, parece que armadas, e eu vou agora te explicar um pouco o porquê disso, né? Quem vive essa realidade no dia a dia está muito acostumado, infelizmente, a receber não, a não ser bem recebido, a ser muitas vezes maltratado, a ser deixado de lado. Você passa por tantas situações preconceituosas, tantas situações onde você se sente a pior pessoa do mundo, que quando você chega muitas vezes na igreja, você já chega armado. Por isso que muitas vezes essas famílias, elas chegam muito feridas, né? E aí eu vou contar um pouco dessa história, uma das que aconteceu com a gente, porque essa foi uma que viralizou muito, porque a forma como a gente teve de gritar por essa situação foi de levar o Levi diagnosticado com autismo, então, hoje em dia, uma evolução tão absurda que a gente teve com ele, assim, ele já alcançou tantas coisas em tantos pontos, mas ele ainda apresenta algumas nuances do autismo, que isso é claro que vai apresentar, não é uma doença, então não tem cura, a gente só batalha para que ele alcance alguns marcos que são importantes no desenvolvimento, e ele tinha ido num brinquedo, esses brinquedos que você leva a criança em shopping, 2 dias antes do episódio, que foi esse tal fatídico dia, ele tinha ido e ele entrou, ele brincou, era um espaço que você deixa a criança brincando lá, mas você fica esperando do lado de fora. E ele entrou, brincou, se divertiu, tal. Quando eu fui tirá-lo, que já tinha dado tempo, eu perguntei para a atendente se tinha algum benefício, porque geralmente as pessoas com deficiência têm benefício, ou gratuidade, ou desconto
naquele brinquedo, enfim. E ela falou: "Olha, eu tenho um benefício, mas eu só posso fornecer para as famílias que falam antes. Quando você vier da próxima vez, quando ele for entrar, você já conta o que ele tem, porque eu preciso cadastrar", enfim, qualquer coisa do gênero. E eu falei: "Tudo bem". Passou 2 dias, paguei normal, passaram-se 2 dias, ele quis voltar lá, ele gostou muito. E eu voltei e fiz o que me pediram. Avisei, falei: "Olha, eu tô trazendo ele e tal, mas ele tem autismo". Aí ela falou: "Ah, se ele tem autismo, então ele não pode entrar sem você". E o meu problema não era entrar com ele, porque eu cuido dele 24 horas, não tenho problema nenhum de entrar, eu já ficaria ali na porta. Mas a questão é dele, é da autonomia dele, é dele olhar e falar: "Mas por que que eu preciso da minha mãe aqui dentro, se ninguém tá com a mãe aqui dentro?". Eu tenho plena convicção de que ele poderia se virar ali, como ele tinha ido 2 dias antes. E eu falei para ela: "Mas por que que ele tem que entrar? Ele esteve aqui 2 dias antes, vocês não sabiam que ele era autista, ele brincou como qualquer outra criança. Hoje, porque vocês sabem que ele tem autismo, ele precisa de um acompanhante aí dentro, eu vou ficar aqui na porta, do lado de fora, qualquer coisa você me solicita, eu entro". Ela falou: "Não, então deixa eu te explicar uma coisa, ele não pode ficar sozinho nesse brinquedo, não é por causa dele, mas é porque ele oferece um risco para as outras crianças". E ele estava do meu lado, ouvindo tudo, e ele falava assim para mim: "Risco, mãe? Que risco? O que que eu vou fazer com as outras crianças?". E aquilo é de um despreparo tão grande que quando eu fiz o texto, eu não citei o nome dela, o meu problema não era com a atendente, de novo eu te digo, eu parto do princípio que eu não cobro uma pessoa se eu não ensinei, mas a minha questão era com a sociedade em geral, porque esse é uma história tão triste, tão terrível que uma família passa, mas iguais ou piores do que essa, famílias passam diariamente. A gente é acostumado, acostumado não, né? Porque a gente não se acostuma nunca com isso, mas a gente já sai de casa esperando os olhares tortos, a gente escuta absurdos, a gente escuta frases do tipo: "Mas se seu filho é doente, você não deveria ter tirado ele de casa". Ou como um dia fui perguntar pela fila preferencial para embarcar num avião, num voo, e a atendente da companhia falou para mim: "Se seu filho tem um problema, a fila dele é aquela lá". Então a gente é tão acostumado a ser, jogado de lado, tratado como um nada, que quando a gente chega num ambiente como igreja, a gente espera que pelo menos ali, onde todo mundo se intitula cristão e deveria fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é amar o próximo como a si mesmo, quando você encontra uma barreira em relação a isso, então por isso que às vezes as famílias chegam armadas, gente. O que a gente tem que entender? Você não sabe o que ela viveu até chegar aquele culto aquele dia. Tudo que ela enfrentou naquela semana, o que a professora do filho já falou para ela, os olhares tortos que ela teve no ônibus. Aí quando ela chega na igreja, ela espera pelo menos o acolhimento. Então o ponto principal é o cristão ter amor e olhar e enxergar que essa família precisa tanto ou mais de Jesus do que nós, porque às vezes é a única esperança que ela está tendo naquele momento, depois de uma semana tão difícil e de viver situações iguais ou piores a que eu vivi. Então, que a gente tenha esse olhar de falar, puxa, o que será que essa família está enfrentando? Quais as dificuldades que ela tem? Elas vivem de terapia em terapia, igual a maioria das pessoas levam os filhos para o futebol, a gente leva para o psicólogo, para a fonoaudióloga. Então, já é uma rotina tão extensa. Muitas delas, 85%, não têm os maridos juntos, são mães solteiras dessas crianças. Então, que a gente tenha esse olhar, um olhar de amor, um olhar diferenciado. A inclusão do cristão passa pelo amor, eu tenho certeza disso, que é o ponto principal para que a gente possa começar a fazer alguma coisa. Maravilha, maravilha, excelente. Eu acho que, sem amor a gente não consegue fazer absolutamente nada, Nada. né. Antes da gente continuar aqui só, eu queria a pastora Aline teve um pequeno problema, ela teve que sair aqui, né, e eu queria também deixar um posicionamento aqui que desde o dia que a gente se posicionou para fazer esse webinar, né, a gente teve vários imprevistos, vários problemas, aconteceram vários cenários, e a gente sabe que quando isso acontece, a gente já sabe, né, que o mundo espiritual está se movendo, a gente sabe da importância disso, né, e de forma nenhuma a gente vai parar o que a gente começou aqui, tá? A gente vai continuar, a gente vai avançar, o reino avança, expande, né, e nada vai parar o que Deus colocou nas nossas mãos, tá? Eh Só para te dar até um, né, isso é só mais uma prova de que vocês estão no caminho certo. Vocês Maravilha. imaginam a quantidade de coisas que eu e a pastora Aline, a gente vivencia por ter aceitado isso, porque eu vou te falar rápido, só um breve testemunho.
Ligação. Pronto. Vou falar um breve testemunho que eu até coloquei ali no nosso congresso que a gente teve do infantil agora, mas isso é só um testemunho de tantos outros que a gente recebe. Mas uma mãe, que também não tem o seu esposo ali junto, há 8 anos ela tentava congregar, ela tentava ir para a igreja. Pensa você há 8 anos querendo ir para a igreja e não conseguir ir para a igreja porque ninguém recebia o filho dela no ministério infantil. E ela encontrou as portas abertas, e aqui não é a placa da igreja, mas é a vontade de fazer acontecer. Ela encontrou uma porta aberta na nossa igreja e ela chora quase todos os cultos, porque ela fala, gente, pelo menos há 4 meses agora eu consigo frequentar um culto. Então pensa você querer sair da sua casa, cultuar o Senhor, frequentar uma igreja por 8 anos e não conseguir fazer isso, porque simplesmente ninguém conseguiu te receber. Então que a gente pelo menos queira. As famílias não estão esperando que nós saibamos tudo, mas elas querem encontrar na gente a vontade de aprender. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu também queria comentar um pouco sobre esse testemunho da pastora Débora também, porque eu tenho uma pequena de 2 anos e 4, né, e nasceu logo no começo da pandemia, né, e assim como tantas crianças aí nesse período de pandemia, tá com atraso de fala, né, e a gente tá fazendo uma série de acompanhamento, exame, esse tipo de coisa. E às vezes quando a gente vai comentar com alguma pessoa, né, acho que o sentimento que fica ali é tipo: "Nossa, meus sentimentos", como se fosse a pior cena do mundo, né. E eu acho isso de uma tolice, né, acho que para você que está assistindo aí a gente não precisa de sentimento nenhum seu não, tá. Desculpa, desculpa ser tão sincero, É, tá, mas sabe mas que a pastora Aline falou uma coisa interessante quando ela estava online aqui. É uma questão cultural, né. A gente já vem com essa bagagem, principalmente do filho que tem que ser perfeito, de tudo, ninguém tem problema, né, a gente não tem problema, na minha casa não tem problema, imagina. E aí, de repente, as pessoas quando se deparam com algo desse tipo, você vai ver várias questões aí. Gente falando: "Eu vou orar para Jesus curar teu filho", "Não, fica tranquila que Deus não vai dar nada maior que você não possa carregar". Gente, posso falar uma coisa? Eu sei que a intenção pode ser maravilhosa, mas não vai produzir aquilo que essa família precisa. Ela precisa que alguém olhe para ela e fale: "Que bom que você está indo atrás de alguma coisa, vai dar tudo certo, vamos embora, se precisar de mim, estou aqui". É esse tipo de fala que a gente precisa. E é muito comum, tá, as pessoas olharem e falarem: "Ai, que coisa, sério". Aqui na nossa realidade isso mudou muito, porque a gente nunca escondeu o Levi, né. E não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer isso, isso era o chamado que Deus tinha para nossa vida particular, tanto que tem aí um instituto com o nome dele e tudo mais. Ele sabe que ele tem autismo, ele fala, mas essa fila aqui é minha, né, de autista. Eu falo, essa fila é sua. Não é um tabu, não é um assunto proibido. E como as pessoas aqui do nosso convívio, o Digão faz muita live, o Levi várias vezes abre as lives dele, elas viram essa evolução do Levi, elas conseguiram, elas hoje têm essa visão de que, tipo, gente, é muito difícil, eu não vou romantizar autismo, tá? Eu não sou dessas que romantiza autismo. É muito difícil, mas não é impossível. Ele tem questões a serem trabalhadas, como outras crianças têm outras, como eu tenho questões, como você também tem questões. Então, se a gente olhar para essa família com um olhar de amor e falar, cara, eu tô aqui para te apoiar, tal, mas não com esse olhar de pena, de, ai, não, que coisa, coitada, ai, mas como é que você vai fazer, né, agora? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa realmente de gente que nos ajude na caminhada, que nos ponha para cima, né? Eu perguntei um pouco, a pastora Débora comentou um pouquinho, né, contou um momento que ela teve com o filho dela, com o Levi, né, e tudo que ela passou. E eu queria perguntar para você agora, pastora Aline, a gente fala muito dessa capacitação, ela é importante a gente treinar, é importante a gente fazer isso. Eu queria que você desse algumas dicas de como fazer isso, né? Como que a gente pode trabalhar, quais treinamentos, quais práticas, o que que a gente pode fazer, o que que tem de bom aí, o que que você indica de bom aí para o pessoal dar uma treinada e aprender um pouco sobre esse assunto de inclusão dentro da igreja. É engraçado porque esse é um tema polêmico, porque crente tem mania de falar que basta orar, basta ter amor, né? E aí você fala, olha, só amor não basta, e aí você não é crente, né? Então tem que ter muito cuidado com falar isso, mas eu posso dizer assim, na prática, né? Estou dizendo de algo que eu vivo, não de algo que me falaram. Só o amor na inclusão fica complicado. É preciso estudar, é preciso se capacitar, sabe? As crianças
nas suas, né, maiores diversidades que existem, a gente já sabe que cada uma é de um jeitinho, cada uma lida de uma forma. Quando a gente vai para uma criança, por exemplo, com autismo, essa variante cresce muito mais. Se eu for falar, por exemplo, de uma criança com TDAH, onde que as pessoas têm a ideia errônea de que é uma criança hiperativa ou uma criança que é desatenta, e na verdade não é isso. Existem várias questões que estão dentro desse transtorno que, se você não conhecer, você não consegue ajudar essa criança, né? Eu gosto sempre nos meus treinamentos de falar, imagina que uma criança começa, para gente, para mim, para a pastora Débora é simples, mas para quem nunca viu, ver uma criança com a mãozinha assim, tocando, a pessoa que não tem um conhecimento vai achar que a criança está com dor de ouvido, de repente que ela está com alguma alergia, menos que ela tenha uma sensibilidade auditiva e que a gente vai ter que entrar com recurso para isso. Uma criança que tem um transtorno opositor desafiador, que é o TOD, vai ser visto como uma criança sem limite, uma criança mal educada. Então, a gente, sem esse conhecimento, a gente vai cair nesse erro de julgar a criança pela sua atitude daquele momento. Então, é preciso sim, gente, é preciso capacitar. O que eu digo é, não precisa ser doutora. Não precisa, porque eu sou a prova viva disso. Eu não sou doutora. Hoje, eu tenho graduação, hoje eu tenho muitos cursos na área, mas isso depois. Antes eu não tinha. Então, e eu sei até, foi até engraçado, porque eu questionava muito Deus, falava assim, poxa, eu não podia ter escolhido uma doutora, uma psiquiatra, uma neuropsiquiatra, porque, olha, metade do caminho andado, a mulher já entende a mente, agora é só colocar a palavra de Deus, né? Ou brincava assim, ou uma mãe de autista, porque a mãe de autista, ela sabe. Porque essas, elas se aprofundam de uma forma que, para mim, hoje são as minhas maiores conselheiras, quando eu quero entender mais essas crianças. Falei, mas o senhor vem me pegar, que eu não sei nada. Não sei o que é TOD, TED, TDA, TDAH, nada. Mas eu entendo que até nisso Deus tem propósito. Ele queria que eu fosse uma pessoa realmente normal, para que pessoas normais, normais no sentido de não ter o conhecimento na área, de não ser uma mãe atípica naquele momento, entenda que, se Deus quiser, ele pode usar. E foi o que ele fez comigo. Só que todo esse amor que eu tinha e todo esse cuidado de Deus, ele foi aprimorado com conhecimento, né? Ele foi aprimorado com leitura, foi aprimorado com cursos. Então, para quem vai assistir a gente, que é líder de ministério infantil, não é líder de inclusão não, tá, gente? É líder de ministério infantil, serve no ministério infantil, que a gente precisa também deixar muito claro que a equipe dessas crianças, a equipe de inclusão é a equipe do Ministério Infantil como um todo. Senão a gente acaba também segregando mais uma vez as nossas crianças e os grupos. Então, líderes de Ministério Infantil, servos do Ministério Infantil, todos vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai usar do jeitinho que a palavra dele diz, na medida certa e calculada. Mas busque conhecer. Busque conhecer as características dessas crianças, busque conhecer como elas se comportam, busque conhecer rotinas e, assim, como os transtornos eles aparecem, quais são as comorbidades. Gente, é muita coisa. Então, é preciso, sim, Felipe, estudar, né? Eu tenho meu curso, eu estou indo para meu quarto lançamento, quarta turma fechada, né? De 4 lançamentos que eu já fiz dentro desses 2 anos. Mês que vem eu vou estar lançando mais um. E é um curso de mais ou menos 40 aulas. E lá eu falo desde o diagnóstico na igreja às famílias. Eu tento trazer um pouco de tudo para que essas igrejas consigam avançar. E fora isso, eu estou lançando meu livro, que é o primeiro, então esse é um filho, né? A coisa mais linda. E eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu sou uma pessoa com TDAH, então sou uma pessoa que não tinha hábito de leitura, sou uma pessoa que não gostava de estudar, sou uma pessoa que fez 5 faculdades pela metade e não conseguia terminar por conta do meu déficit. Eu sou uma pessoa cheia, mas cheia de limitação.
Eu até brinco que no dia do lançamento eu vou reler meu livro para saber o que está lá, porque não foi eu que escrevi. Com certeza foi o Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade de escrever 150 páginas, 140 páginas que seja. É, então, busque conhecimento, tem aí, né, as nossas palestras, tem tanta coisa que a gente pode buscar. Ainda é um pouco escasso, sim, são poucas pessoas falando, sinceramente, eu conto no dedo, né? Tem eu, a pastora Débora, pastor Glauco, do Autismo da Igreja, e assim, não sei. Assim, que realmente tem um trabalho focado, eu não sei. São essas minhas referências. Então, mas a gente está aí para ensinar, a gente está aí para dividir a visão que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que é isso que é importante, né? Buscar conhecimento, sim, Felipe. O amor, ele é a base de tudo, de tudo, de tudo, né? Contra o amor não há perda, não há danos, mas a gente não pode ser ignorante. A gente precisa saber que para determinados assuntos o conhecimento é importante. E para a inclusão, eu te digo que é muito importante você ter conhecimento dessas questões para que você possa ajudar essas crianças. Ah, legal demais. Eu também queria trazer um breve, assim, você falou ali de algumas referências, né? Mas quando eu tive aí recentemente com vocês aí na Atitude, eu aproveitei para fazer uma visita em uma igreja Verbo da Vida que fica em Pedra de Guaratiba, se eu não me engano, que é um extremo zona oeste do Rio aí. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que eu fiz lá, que é a Glê. Glê, se você estiver assistindo, Deus abençoe você. É, um recurso financeiro talvez bem abaixo do que vocês enfrentam, que vocês tenham hoje, né? Mas o que que eu vi, né? Eu vi nela muito do que minha mãe sempre ensinou para mim, né? A minha mãe sempre falava assim, ó, a gente pode não ter muito recurso financeiro, mas a gente sempre vai deixar tudo bem limpinho e organizado. E lá na Gle eu vi um cuidado e um zelo tão grande dentro da igreja dela, né? Tipo assim, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi é, ela parecia muito que tinha na Atitude, né, ali aquela parte de cima, na Atitude onde tem a sala das crianças, né, e parecia bastante, né, e ali eu vi um esforço tão grande que a igreja dela estava fazendo para ter um ministério infantil relevante, tá. Então eu queria encorajar você que está assistindo aí também, não é dinheiro, tá, é posicionamento. Você viu aqui 2 exemplos aqui muito claros, né, que muita gente, por que eu, né? Por que eu que tenho que fazer? Porque Deus te escolheu. É bem simples, tá? Essa é a tua responsabilidade, cabe a você executar o teu ministério, tá? Eu queria também que a pastora Débora contasse um pouco sobre o Instituto Levi. Eu acho o trabalho fantástico. Eu acho que é mais do que assistencialismo, é uma ferramenta de evangelismo gigante, né? E eu acho que é fazer a diferença também no meio da sociedade, né? Então eu queria que ela contasse um pouquinho, falasse um pouquinho da experiência do Instituto Levi, aonde que ele tá. Tô vendo que tá expandindo para tudo que é lado. A gente já vai chegar com o aplicativo do Instituto Levi em breve Quero aí. que venha para o Rio de Janeiro. E eu queria que ela contasse um pouquinho aí para nós aí desse movimento que está acontecendo. Sim, realmente o que aconteceu, né, quando tudo a gente foi entendendo esse diagnóstico chegando em casa e realmente, passa por isso que a pastora Aline falou agora, a gente foi entender qual que era a realidade do nosso filho. E foi até quando a pastora Aline não estava, que a gente estava falando, né? Não tem como cobrar algo de alguém se eu não ensinei, se a gente não deu o caminho para que isso aconteça. Então, eu comecei a entender em mim isso também. Falei, como é que eu vou aprender a lidar com o meu filho? Por isso que mãe de autistas sabe tanta coisa, porque a gente tem que aprender na marra, né? Você tá com aquela realidade dentro da tua casa. E aí, frequentando, assim, salas de espera de terapia e estudando muito assunto, eu comecei a ver uma realidade de famílias que não tinham condição de arcar com o tratamento dos filhos, né? Hoje, a média mensal para que você possa dar um tratamento de qualidade, se você for oferecer tudo que aquela criança precisa, é em média R$ 5.000 por mês. São pouquíssimas famílias brasileiras que vão ter R$ 5.000 a mais para desprender com terapia, enfim, com todo o apoio que essa criança precisa. E a gente tinha um espaço no último andar da nossa igreja, aqui em Floripa, que não estava sendo utilizado, e há tempos meu esposo falava, a gente precisava fazer alguma coisa com esse espaço, ia ficar parado, ninguém faz nada, não é possível, tal. A gente já tinha fazer algo naquele lugar, mas não sabia muito bem. E realmente Deus
escolhe a gente para um propósito, ele escolhe e acabou, né. E aí a gente entendeu então que nesse espaço a gente poderia abrir um instituto, e aí leva o nome do nosso filho, Levi, mas também que chama Levando Ensino, Vida e Inclusão. A gente, desde 2017, a gente dá terapias, todo amparo terapêutico para essas crianças, para as famílias. A gente não atende só as crianças, a gente atende a família, né? Então a gente tem todo um apoio para a família dessa criança e para a criança também. As famílias não pagam nada pelo tratamento, é totalmente gratuito. E a gente hoje está abrindo a 7ª filial, agora em setembro, que é Belo Horizonte. Então, nós estamos aqui em Santa Catarina, Florianópolis, temos São Paulo, capital, algumas também ali no litoral de São Paulo e no interior de São Paulo. Tem na Bahia, onde aqui é na Bahia, e tem também agora abrindo a 7ª em Belo Horizonte. Quero muito chegar aí no Rio de Janeiro, Aline. Então, já temos planos, chegaremos. Se Deus quiser, estaremos por aí. E o que a gente oferece para essas crianças mesmo é uma oportunidade, sabe o que eu falo? Eu falo que o Instituto Levi ele vai além de uma terapia, né? É a oportunidade de você transformar aquela vida. A gente sabe o quanto de atraso essa criança vai ter se não for ofertado a ela uma terapia de qualidade, um tratamento de qualidade. Então, a gente não está buscando, eu falo e repito, tá? A gente não busca a cura do autismo, não precisa de cura, a gente busca a cura da sociedade, do nosso preconceito, da nossa mente limitada, da nossa forma de enxergar toda essa situação. Então, eu não busco cura de autismo, eu busco evolução. E eu sei que eles podem chegar em lugares muito altos e muito longe, se eles tiverem acesso a uma terapia de qualidade. Então, o objetivo é que eles sejam trabalhados tanto a ponto de viver a vida mais independente possível dentro do quadro que eles apresentam. E a gente tenta também dar esse amparo emocional, espiritual para essa família. E é isso que a gente tem feito desde 2017. Deus tem sido muito bom, então estamos avançando, chegando em outras cidades. A demanda é absurda. Eu acho muito legal uma live como essa, porque a gente, quando fala de inclusão, quando fala de pessoas com deficiência, a gente não pode incluir só o autista, tá? A gente não é só o autista ou deficiente, tem muitas deficiências aí. E a Aline pegou muito essa veia, né? A gente também aqui recebe a todos, mas por conta do Instituto, acaba que a grande demanda que eu tenho nas nossas igrejas aqui acaba sendo mais o autismo, que foi o que eu me foquei muito, autismo e síndrome de Down, mas todos eles precisam desse amparo. Mas no Instituto Levi, a gente, por questões de focar realmente para dar uma terapia de excelência e qualidade, a gente focou nas crianças com autismo e síndrome de Down, e tem sido maravilhoso. Convido vocês a conhecer também nosso trabalho, estamos nas redes sociais por aí, Instituto Levi Social. Lindo. Show de bola, show de bola. A gente deixou o Instagram aqui do Instituto Levi aqui, tá? Para nós aqui, é óbvio que um webinar, um momento aqui desses de 40 minutos, 1 hora, a gente não vai resolver todo o problema, a gente não vai, né? A gente quer fomentar isso dentro do nosso público, falar com as pessoas, né? E eu acho que eu queria deixar, na verdade, o meu grande chamado, acho que o que Deus sempre colocou para mim é que eu ia conectar pessoas, né? Eu consegui conectar a Débora e a Aline há um tempo atrás. Tem algumas outras pessoas dentro da igreja que eu tenho tentado conectar também, que eu acho que são muito importantes, que falam a mesma linguagem, caminham para algo muito similar. E o que eu queria deixar para você que está assistindo esse webinar é a conexão dessas duas grandes referências, tá? Desde o momento que a gente começou a falar, né, surgiram outras pessoas ali e tal, e eu falei, não, eu quero trazer a Débora e a Aline, eu quero trazer porque são especialistas na área, né? E então, para você que está assistindo, eu quero deixar o Instagram aqui da pastora Débora, tá? Adiciona ela, puxa um direct lá com ela, chama ela, conversa com ela, convida ela para estar na tua igreja, né? Eu acho muito legal, né? A Débora, eu acho uma conversa incrível para quem, né, não sabe, eu vou contar aqui, que eu acho muito legal. Mas quando eu fui conhecer a pastora Débora, eu tinha acabado de sair da Batista Atitude, eu estava no Rio de Janeiro com a pastora Wilze, né? E naquele momento a pastora Débora me ligou e falou assim: Felipe, será que você não consegue estar aqui em Florianópolis na quinta ou sexta-feira, eu não lembro. E eu estava voltando do Rio de Janeiro e eu falei para minha esposa: eu acho que eu não vou para Maringá, eu vou para o Rio. E minha esposa já começou: não, 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 não. Não, você acabou de sair, não vai voltar, o que está acontecendo e tal.
era a véspera do Dia dos Pais, né, e aí ela falou: "Não, você tem que voltar e tal". E aí o que que eu fiz? Eu voltei para Maringá, peguei o carro, e aí a gente desceu para Florianópolis. Da onde eu moro, né, daqui de Maringá até Florianópolis dá cerca de 900 quilômetros. E aí no meio do caminho, né, o carro parou, tem uma parada super famosa na BR-101, ali no litoral de Santa Catarina, que é a parada da Havan, né, e Hum. paramos o carro lá, né, e aí tocou o telefone e eu descobri, numa ligação bem por um acaso, que eu ia ser papai da minha segunda filha, né. Então quando eu cheguei para conversar pela primeira vez com a pastora Débora, eu estava em choque. Eu não sabia, né, a gente descobriu meio que por um acaso ali naquela ligação. E aí quando a pastora Débora falou: "E aí?", eu falei assim: "Ó, eu não sei direito o que que eu vou falar aqui, que eu tô meio em choque". Eu lembro que estava ela e a Jai, né, elas foram super receptivas. Dias depois a gente já esteve no primeiro congresso da Bola de Neve lá em São Paulo, e desde aquele primeiro dia, sei lá, né, foi uma amizade tão grande, eu me sinto super à vontade dentro da igreja, né, sou super bem recebido. Da mesma forma pela pastora Wilson, pela Aline, né, pela Élica, por tanta gente que teve na atitude. Então eu sempre quis muito, eu sonhei com esse momento. Eu falei para o meu time hoje de manhã, eu sonhei com esse momento, né, da gente fazer algo, de se conectar, de estar junto, de expandir o reino, de falar de pessoas que são importantes, né. E eu também queria deixar aqui para você que talvez conheça a pastora Débora, mas não conhece a Aline, não conhece a Aline e a pastora Débora, eu queria apresentar a pastora Aline também, eu queria que você seguisse ela no Instagram, ela tem um trabalho lindíssimo, tá? Ali, ó, tem o Instagram do My Kids, o Instagram da pastora Aline Santos e pastora Débora Parente, tá? E eu queria deixar aqui o trabalho delas, né? Fenomenal. Eu queria que a pastora Aline também falasse um pouquinho, né? Ela falou ali que ela tá lançando um livro, ela também trabalha muito forte nessa questão de material de apoio, né, de ajudar ali o pessoal. Eu queria que ela complementasse um pouquinho, que ela falasse um pouquinho, como que o pessoal consegue achar isso aí também, pastora, por gentileza. Lá no meu Instagram, né, eu ainda não tô trabalhando muito o YouTube, eu tenho que ai, eu não sou muito boa em redes sociais, mas agora eu tô com uma equipezinha que teve misericórdia de mim e estão me ajudando, e a gente vai começar a trabalhar mais o YouTube, essas outras áreas, né, eu só sei mexer no Instagram, mas no meu Instagram tem a minha bio, e lá eu já forneço bastante coisa, sabe, gratuitas mesmo. Tem um e-book fininho que ele é gratuito, mas ele tem espaço para você começar a incluir dentro da igreja. Eu tenho um cordão de comunicação alternativa que eu mesmo criei, e ele é ótimo, com uma aula de comunicação alternativa que também está disponível para quem quiser. E aí, além dos meus cursos, do meu livro, eu sempre. A gente tem uma visão aqui na Igreja Batista Atitude do nosso pastor Josué que é: nada é nosso, nada é nosso. Então ele fala: compartilha. Compartilha, não tenha medo, fale tudo que você sabe, porque a botija nunca vai ficar vazia. Deus vem e dá coisa nova. Então, não tenha preocupação com isso. Então, a gente tem essa cultura aqui. Eu, assim, eu vou para. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, professora Aline, eu não tenho condições de trazer você aqui na igreja, e aí eu vou ministrar um curso de inclusão aqui, não sei nem começar. Gente, eu mando o treinamento todinho, todinho, como se fosse o que eu vou dar. Toma, vai lá, Deus te use. Tem problema nenhum, é porque realmente eu creio que todo dia o Senhor me dá um frescor novo, né? Se ele me trouxe até aqui, meu amor, qualquer um ele traz. Eu tenho certeza. Mas eu tenho focado muito na inclusão como um todo. Como a pastora Débora falou, a gente acaba sendo tendenciado a falar mais do autismo por conta da demanda. Se eu falar, hoje eu tenho 110 famílias conectadas aqui no meu ministério com alguma necessidade específica. 80 autismo. Uhum. Então, acaba que você é chamada a falar, tendenciada a falar, mas eu tento realmente abranger muito mais a inclusão, falando das comorbidades, falando. Para mim, a inclusão ela vai muito além mesmo, sabe? Uma criança que naquele momento ela está sofrendo um luto e eu Uhum. preciso incluir ela no Ministério Infantil. Então, a minha visão é olhar para o ser, olhar para a criança, enxergar qual a necessidade dela naquele tempo e ajudá-la a conhecer Jesus. Então, isso vai de uma criança que está com transtorno de ansiedade, sabe? Hoje a gente tem muitas crianças com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Parece cruel, mas é realidade. Crianças com depressão, sabe? Então, eu realmente eu tenho tentado abrir bastante o leque
Eu acho que talvez seja por isso que Deus não me deu uma causa própria na época, né? Porque talvez eu ia acabar focando na minha causa, porque é muito normal, mas foi justamente para eu poder abranger e aí, esses assuntos. Hoje, eu tenho, graças a Deus, visitado muitas igrejas. Eu, eu nem tenho hoje como atender todas, a verdade é essa, não tenho. Eu estou pedindo a Deus para levantar outras pessoas para poder enviar, porque eu acabo que não consigo mais ir. E mas eu fico feliz, cada convite eu fico feliz, porque são igrejas que estão realmente e não são igrejas pequenas, tá, gente? Isso me deixa muito alegre. Por quê? Porque você só gosta de igreja grande? Não. É porque quando a igreja grande fala, as pequenas ouvem. Teve uma época que eu achava que eu falava sozinha, sozinha. Eu falava e falava, meu Deus, ninguém está me ouvindo. E aí Deus falou assim comigo: começa de cima para baixo. Eu falei, mas como assim de cima para baixo? Começa de cima para baixo. E eu, com essa cara de pau que Deus me deu, comecei a chamar pastores, tipo, Viviane Martinello, Eibiúbe, Subirá, só esses que já tinham passado por aqui. Comecei a chamar. E olha, só um que não conseguiu fazer uma live comigo. Todos fizeram para falar de inclusão. E ainda que eles não soubessem nada, eles faziam as perguntas que eu tinha mandado para eles, era muito legal, e eu respondia. Só que aquilo deu uma visibilidade para a inclusão, não foi para a Aline, para a inclusão. Porque a pessoa, quando ouve um Wave Uber falar, fica assim, oh, peraí, se ele está falando, o negócio é sério. E Deus me deu essa estratégia, porque infelizmente as pessoas não queriam me ouvir, eu acho. E aí, foi uma estratégia que funcionou, porque graças a Deus foi tomando uma visibilidade grande, e hoje da igreja que tem lá 50 membros, daquela que tem 1.000, 2.000, 3.000, a palavra está sendo, né, expandida, está sendo falada. Então, eu louvo a Deus, Felipe, pela oportunidade, sabe, de estar aqui. Acho que eu ainda tenho que aprender muito. Eu acho que todos nós, né? Triste aquele que acha que pode parar de buscar, mas eu me sinto muito agraciada por Deus, por conhecer as minhas limitações, saber que eu não consigo focar em muitas coisas, eu não consigo aprender muitas coisas, eu não consigo falar sobre muitas coisas. Eu falo de inclusão e eu falo de crianças, e ponto. É isso. Eu chego a ser insuportável, porque se a pessoa não quiser ouvir sobre isso, ela nem quer ser minha amiga. Mas tá tudo bem, né? Tem gente para todo mundo. Mas eu não falo sobre. É porque Deus sabe das minhas limitações, mas sobre isso, ele realmente tem derramado algo muito especial na minha vida. E eu tenho ficado muito feliz. Eu não sei se você vai me dar ainda a oportunidade de fechar, de eu deixar um recadinho, ou já é para Pode, encerrar? pode. Pode? Fica à vontade, pode. Eu queria deixar um recado para todo mundo que vai nos ouvir, e é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que é sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Eu até me emociono na hora de falar. Por quê? Eu não rogo praga, porque eu sou crente, né? Crente não roga praga, mas crente ouve a palavra de Deus e fala. Mas hoje você acorda, você dorme com um filho saudável, você dorme na sua casa tranquila, e no outro dia você acorda cheio de laudos. E isso é realidade. Então hoje pode ser que esse não seja a questão de dentro da sua casa. Hoje não seja a realidade que você vive. Mas amanhã pode ser. E eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu falava de boca cheia. Quando as primeiras coisas que as pessoas me perguntam é: você tem filho autista? E eu, não, a minha causa é do reino. Você tem filho? Não, minha causa é do reino. E realmente, quando eu comecei, a minha causa era do reino. Eu não tinha experiência, eu não tinha filho. Só que num belo dia eu acordei com 3 laudos na minha casa, sabe? Dos meus 2 filhos. Eles não têm autismo, mas o Luca tem um transtorno de. Ele tem um TDAH, né, que é o déficit de atenção com hiperatividade, mas com algumas comorbidades bem acentuadas. Ele tem o TDAH com impulsividade, com ansiedade clínica. Então, é uma criança bem que necessita de muito cuidado, principalmente na área pedagógica, escolar ali. Eu tenho que ter bastante recursos para ele. A minha Dudinha, ela está com 7 para 8 anos e ela não lê e não escreve. A gente ainda não fechou um laudo de dislexia ou de um PAC, mas a gente está buscando. E um dia eu falei para Deus, falei, eu não estou entendendo, sabe? Porque quando eu comecei não tinha nada e estava tudo bem, a causa era delas, não era minha. E hoje
eu brinco que até a minha cachorra, ela tá precisando de uns cuidados assim, porque a bicha é temperamental, ela é uma tristeza, mas assim, realmente Deus veio e daí você veio botar tudo dentro da minha casa, um pouco de tudo. E eu briguei com ele, sabe? Eu reclamei com ele, eu fiquei chateada com ele, porque eu estava acostumada a falar para elas, mas não ser como elas, não ser uma delas. Eu pregava para elas, mas eu não estava inclusa com elas. E eu acordei o pleno dia e a minha casa tinha virado de perna pro ar com tantos laudos. E eu fiquei bem chateada, sabe? Bem chateada com Deus. E ele não me respondia por várias semanas, ele não me respondia. Um dia ele me levantou e me levou até o quarto do Luca e eu olhei pro Luca. Era de madrugada, era umas 5 horas da manhã. E ele falou: não tem nada a ver com ele. Logo, logo você vai ver que ele vai estar super bem, vai crescer, ser um rapaz esperto, vai estar lá cumprindo o ID. Tem muito mais a ver com você. Aonde eu preciso te levar, aonde eu quero te levar, você precisa ser sensível a essas mães. Você precisa sentir a dor dessas mães. É como se ele falasse assim, Felipe e Débora, tá muito fácil para você. E assim, na hora, eu não vou falar que, oh, glória a Deus, eu sou crente, o que vier tá bem, Senhor. Não, claro que não. Fiquei triste, falei, mas recebi do Senhor, sabe? Aquela semana tinha acontecido, depois de 2 semanas desse meu papo de madrugada com Deus, eu ainda bem mexidinha, mas tentando entender que eu estava entrando numa nova etapa. Eu tirei os meus filhos do. Eles estavam tudo soltos, assim, um numa psicóloga aqui, terapia aqui, tudo solto, e eu resolvi tirar eles e colocar eles numa clínica conhecida aqui na Barra. E essa menina da clínica me ligou e falou assim: Pastora Aline, eu posso colocar você no grupo da clínica? Eu falei: pode. Gente, olha que coisa simples, mas como mexe com o ser humano. Eu falei: pode. E aí ela. E aí deu 15, mas eu não me atentei. Quando deu 15 minutinhos assim, eu entro num grupo. Grupo de mães atípicas da clínica tal, tal. Gente, aquilo foi tão chocante para mim. Aquilo foi tão chocante para mim que eu falei pro meu marido: eu vou sair, eu vou sair. Aí ele: calma, calma, baixa, porque eu sei como é que você é. Você é uma pastora, você não vai sair. Eu falei: eu vou sair. E ele: não, mas não é isso que você prega? O que está acontecendo? Eu falei: não. E eu fiquei ali. Foi muito chocante para mim. Tá, ser incluída, assim, tô abrindo meu coração com vocês. Foi muito chocante, porque até então não era uma causa minha, era uma causa delas. E aí eu lembro que eu cheguei, uma pastora virou para mim e falou assim, e eu bem chateada, querendo sair do grupo, e ela falou assim: você está acostumada a cuidar delas e a não ser como elas. Chegou o tempo de tratamento. E eu recebi aquilo ali e eu engoli meu choro e eu falei: é isso aí, é isso aí. Por que eu rolei tanto para falar isso tudo? Para dizer para vocês que a coisa mais importante hoje que eu vivo no Ministério de Inclusão é a empatia, é sentir a dor do outro, porque essa dor ela pode ser nossa de uma hora para outra, de uma hora para outra. Então, se hoje não é a sua causa, e é por isso que você não levantou dentro da sua igreja para fazer alguma coisa, faça, faça. Talvez nunca seja, mas pode ser que sim. E aí Deus está te preparando. Deus está te preparando, porque hoje eu sei que se eu não tivesse passado pela essa escola da inclusão nesses 4 anos, talvez Aline, eu confesso, eu tinha pirado com os laudos do meu filho, dos meus filhos. Mas hoje eu até me sinto felizarda, porque mesmo diante dos laudos deles, eles falam, eles caminham, com recursos eu consigo que eles tenham uma vida, né? Uma vida tranquila. Então, foi um preparo. Deus me botou realmente numa faculdade. Então, é isso. Eu agradeço muito a Deus por estar onde eu estou. Não queria estar em outro lugar. E vivendo as experiências que o Senhor tem para mim. Né? Não é fácil. Tem dias que eu estou mais forte, tem dias que eu estou mais fraca, tem dias que eu quero pregar para o mundo todo, tem dias que eu não quero olhar para a cara de ninguém, tá tudo certo. Eu me respeito. E nesse dia eu não falo mesmo. Mas Deus resolveu me usar e eu estou aqui para dividir com vocês o que Ele tem feito na minha vida, na minha família. E é isso. Acho que o que a gente mais teve aqui hoje é o que está dentro do nosso coração, né? Que eu acho que é o mais importante e é o melhor de tudo, né? É a verdade, né? É o que está dentro de nós, né? É o que está muito vivo. E eu queria agradecer muito vocês, do fundo do meu coração,
de verdade mesmo, tá? Acho que queria eu queria a pastora Débora também. Pastora, né, eu queria deixar, né, eu não sei, questão de conteúdo, né, como que você tá, eu sei que você tem muito forte o Levi lá, mas pode falar um pouquinho aí também, né. Sim, quero agradecer realmente por esse espaço aberto aqui, um prazer bater esse papo com vocês. Acho que quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente conscientiza as pessoas. A conscientização de deficiência não é para as famílias já estão atrás dessa conscientização. A conscientização é para a sociedade. E se Deus nos colocou nessa frente social, dentro da sociedade, enquanto igreja, a gente tem que falar sobre isso com a igreja, principalmente com a igreja, né? As pessoas com deficiência já estão e estarão em todos os lugares, eles são uma realidade. Então, cabe a gente agora dar as ferramentas necessárias para que eles possam se sentir abraçados e acolhidos em todos os lugares. Se a gente pode estar lá, eles também podem estar. O lugar deles é em todo lugar. E eu quero só me despedir aqui de vocês também, agradecendo por esse tempo. Me foquei muito, muito fortemente no autismo, porque realmente é aquilo que é a nossa vivência diária, a nossa experiência diária. Também nas minhas redes você encontra aí, eu tenho um curso sobre autismo, onde a gente fala tudo ali sobre, numa linguagem muito acessível, não tão de profissional para profissional, né, mas de gente para gente. Então, você consegue entender bastante essa realidade do autismo. Também sou muito disponível aí para que a gente possa conversar, se várias dúvidas das pessoas que me procuram também. Então, você fique bem à vontade para que a gente possa conversar sobre esse assunto. É a missão do momento, é o que Deus deu para que a gente faça por esse tempo. Então, tudo aquilo que Ele pede para a gente faz com a maior excelência possível. Então, estou também muito aberta, muito à disposição, se quiserem falar sobre o Instituto Levi também, que são as frentes de trabalho mais fortes que a gente tem nesse momento. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa, que hoje você me vê aqui falando com você numa tranquilidade muito muito forte sobre o e às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam: "Puxa, eu queria tanto que a minha cunhada também encarasse o autismo assim, que encarasse o diagnóstico do jeito que você encara, que transformasse isso numa causa, tal", mas é porque você não estava lá no meu começo. Você viu os meus primeiros meses, como é que eles eram. Nunca faça essa comparação, porque você viu as tardes que eu chorava de tarde quando ele veio para a escola, né. As tardes que eu chorava, as situações que eu vivenciei, os questionamentos que eu também tive, só que eu fui entendendo em Deus que a dor, ela vai doendo e amanhã ela dói um pouco menos, até que um dia ela cura. Então, um dia a nossa dor vira cura para outras pessoas, vira cura para a gente, vira cura para nossa casa. Então, independente do que você esteja vivendo, porque a vida é feita muitas vezes de dor, de momentos difíceis que a gente enfrenta, que você possa entender que é a oportunidade que você tem de aprender com essa situação que abateu sobre a sua casa, que invadiu a tua vida, e que um dia transformar em cura para outras pessoas também. Usando plataforma, falando para muitas pessoas, ou só compartilhando isso com um vizinho, com alguém da sua realidade ali, que vai ser muito ministrado por aquela situação que você vivenciou, está enfrentando e está vencendo. Então, que a gente possa todo mundo entender, sabe? Que todo mundo tem um tempo, e realmente é muito difícil. Acho que a Aline está passando por isso também, sabe o quão devastador muitas vezes, mas que apesar de ser muito difícil, não é impossível. Ainda mais a gente que professa uma fé, que tem a plena convicção daquilo que Deus faz através das nossas vidas, um dia vai virar cura, tenho certeza disso. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu queria, antes da gente finalizar aqui, eu queria agradecer todo mundo que assistiu, tá? Todo mundo que tá aí na sua casa, né? Queria muito te agradecer também, né? Não tem sentido a gente fazer algo se não for para falar para ninguém, né? Então, muito obrigado por você que assistiu. O que você precisar da gente, tá? De nós três aqui, é só procurar a gente, My Kids, Pastora Aline ou Pastora Débora. Mas eu também queria agradecer 2 pessoas que eu acho que são muito importantes, tá. Primeiramente, eu queria agradecer muito a pastora Wilze, tá, por, né, por abrir essa conexão, né, pelo ministério que ela tem feito na Atitude. Eu acho que é uma pessoa também, né, nota 10. Espero tê-la num webinar aqui próximo, né. Vai ter. Agora que a Chloe já veio, né, vamos Ela ter só ela. volta em janeiro agora. Mas espero tê-la em breve aqui também. Queria muito agradecer ela. E eu também queria agradecer muito.
ao pastor Roberto, que foi uma das pessoas que me conectou com a pastora Débora lá no começo, que é pastor da Igreja Bola de Neve aqui em Maringá. Eu sempre gosto de honrar as pessoas, eu sempre gosto muito de fazer isso. Estive recentemente com a Débora, todas as vezes eu faço, porque, né, é algo, né, tipo, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Também queria agradecer ao meu time que está aqui por trás disso tudo, né? Queria agradecer muito a Lorena, ao Arthur, que estão ajudando tudo, o pessoal que ajudou na iluminação aqui, todo mundo que é da casa aqui. Eu estou muito feliz com tudo que a gente está fazendo aqui, tá? Em levar, não só, eu sempre quis, né? Eu não quero levar só o sistema para a igreja, né? Eu quero levar mais que isso, né? E eu acho que passa pelo que a gente está fazendo aqui, né? E então eu queria agradecer todo mundo do meu time, tá? Desde, né, do pessoal que desenvolve um sistema até o pessoal que faz marketing, tudo aqui que a gente está fazendo. Tem um time grande já aqui no MyKids. E para você que está ficando aí, em breve a gente vai ter um próximo webinar. Deus abençoe você, até mais. Tchau, tchau.